a gente vê, né, tipo, como essas narrativas são controladas de fato e elas influenciam é, amplamente a opinião popular, né? A gente vê o poder que as redes digitais, que as empresas que controlam as redes digitais têm de influenciar democracias, soberanias de países, né? A gente teve o caso lá da Meta, que abertamente, né, a investigação mostrou que influenciou nas eleições dos Estados Unidos, influenciou nas eleições de diversos outros países, inclusive do Brasil, né? Tanto 2018 quanto 2022. É, e não deu em nada. A gente ainda está Uhum. aí vendo as redes seguindo com as mesmas práticas de disparo de conteúdos que ajudam a deixar as pessoas cada vez mais em bolhas, inflamar também algumas coisas, impulsionar os conteúdos que elas querem ou não. E, por outro lado, a gente está vendo lá nos Estados Unidos a possibilidade de banimento do TikTok de Uhum. lá sobre essa desculpa, né, que eles poderiam possivelmente influenciar nas eleições americanas, né? Então, assim, a gente vê que a empresa americana que fez isso, tá tudo bem. A empresa chinesa que tá fazendo isso, aí essa lei, inclusive, tá com o aval do próprio Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos. Então, assim, acho que isso traz um recado pra gente, né? Como essas redes também estão sendo usadas, né? Como essa ferramenta de disputa e de guerra ideológica, mas também algo que pode ultrapassar só, né? Tipo, uma questão virtual ali, né? Sim. O que eu acho que é muito importante toda vez que a gente debate sobre internet, Thiago, é a gente relembrar que a internet não está suspensa nem da luta de classes e nem da conjuntura. A internet não é outro mundo, é uma parte do nosso mundo. E as coisas que acontecem no mundo reverberam na internet, e as coisas que acontecem na internet são fruto do que acontece no mundo. E o banimento do TikTok, ele vem no momento de acirramento da disputa internacional entre Estados Unidos e China. Essa disputa internacional no terreno comercial, ela já vem acontecendo há bastante tempo. Então, o TikTok não é a única empresa que está sendo impedida de operar nos Estados Unidos, ou que tem barreiras às suas operações nos Estados Unidos. Isso tem crescido cada vez mais, e ao contrário também cresce, as barreiras comerciais vão subindo para os dois lados, exatamente porque a guerra comercial precede a guerra das armas. E no período que a gente vive, isso acontece porque, com a crise do capitalismo, e com a crise do capitalismo sempre vai gerar uma disputa entre as nações imperialistas, porque a crise do capital é recuperada pelos imperialistas, pelas nações imperialistas, aumentando sua exploração aos países dependentes, às nações dependentes. Porém, quando você chega em um momento, uma fase do imperialismo, em que todas as nações já estão sendo exploradas por algum país imperialista, no período da crise, passa-se a ver a disputa por essa exploração. Então, essa disputa a gente vê, não precisamos ir longe, essa própria disputa acontece no território do Brasil. Enquanto havia todo esse processo de desestabilização da Dilma e tudo mais, o pré-sal, a maior parte, né, ou pelo menos o maior poço do pré-sal foi adquirido pelas estatais chinesas, ao mesmo tempo que empresas americanas como a Chevron e tal voltaram a operar no Brasil e vários outros. As telecomunicações no Brasil foram compradas por empresas chinesas, enquanto os Estados Unidos não deixam de operar nas telecomunicações do Brasil. Isso em vários outros casos. A própria balança comercial vai cada vez pendendo mais a uma balança mais ligada com a China. E tal, ou seja, o nosso país é um exemplo de como a disputa comercial entre Estados Unidos e China está crescendo, e essa própria disputa vai tomando cada vez mais uma característica beligerante. Num primeiro momento, terceirizando essa guerra para outros territórios, Uhum. a exemplo da invasão da Rússia ao território da Ucrânia, que é uma expressão ali de uma disputa entre imperialistas, os imperialistas do lado dos Estados Unidos pela OTAN
e os imperialistas do lado dos chineses, a Rússia. Mas ainda não num território nem da China nem dos Estados Unidos. Mas essa tensão vai aumentando. E essa questão do TikTok é uma expressão desse aumento do tensionamento. Como é que os Estados Unidos tentando impedir que uma empresa chinesa opere no seu território? E não tem nada a ver com democracia. A gente, nós, os comunistas, a gente precisa fazer sempre esse exercício de olhar as coisas na raiz. O que é a questão radical daquela disputa? O que vai além da superfície? O que vai além da superfície é a disputa pela hegemonia do capital, pela hegemonia da dominação do sistema capitalista. A China tentando se conformar enquanto a nova hegemonia, os Estados Unidos lutando para se manter a principal hegemonia. E isso faz com que haja um conflito comercial aberto e um conflito bélico terceirizado para outras regiões. E aí, não é só na Ucrânia que isso acontece, mas em outras regiões do mundo, e vai se tensionando cada vez mais, ao ponto de ser, agora em fevereiro, o Macron apresentou mais uma vez a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia para defender Kiev. E aí você passa a ter um novo nível nessa guerra. Um nível em que duas potências imperialistas se confrontam diretamente. A Rússia, ainda não é os Estados Unidos e a China, né, digamos assim, que são os principais, mas ainda assim a Rússia, um aliado direto da China, e a França, que também é uma potência imperialista, guerreando em outro país. Mas a própria região do Sahel também vem enfrentando esse tipo de disputa entre franceses e exércitos mercenários russos e tal. Então, é exatamente nesse contexto que acontece essa tentativa de banimento do TikTok dos Estados Unidos, o contexto do acirramento da disputa interimperialista e da possibilidade de haver uma situação de guerra total entre esses países imperialistas. Então, não tem nada, no final, isso não tem nada a ver com democracia. Isso tem a ver com de poder entre duas das maiores potências imperialistas do mundo.